mesmo Espírito que para sobre esse lugar, que foi derramado pelo teu coração. Nós pedimos, Senhor Jesus, que mais uma vez o teu Espírito Santo seja derramado sobre a vida do teu filho, que mais uma vez disse sim ao teu chamado e disse sim à tua missão. Nós pedimos, Senhor Jesus, por teu amor e por tua infinita misericórdia, derrama o teu Espírito Santo. Que estas palavras, Senhor, sejam as suas palavras. Nossa Senhora, essa que já se encontra aqui no nosso meio, passa à frente, Mãe. Interceda por nossas vidas, pela vida do Anderson. Nós vos pedimos. Ave Maria, cheia de graça. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre que rege, no mar e no terra. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui nesta noite com vocês, a pedido do Maurício, porque no encontro nós iríamos fazer uma pregação sobre a vida interior, explicando um pouco do itinerário da vida espiritual, e não sendo possível, ele solicitou a nossa presença, e de bom grado eu estou aqui para contribuir com vocês aquilo que eu tenho aprendido com a igreja e com os santos que são reflexo de nosso Senhor Jesus Cristo. E que tudo aquilo que for ensinado aqui, a Virgem Maria, que como diz no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, verso 19, guardava e meditava a palavra no coração. Que nós possamos guardar esta palavra e meditá-la e transformá-la em frutos de santidade em nossa vida. Amém? Quem trouxe o Santo Evangelho, abrem comigo por favor, no livro de São João, no capítulo 14, no versículo 6. Gente, eu estou um pouco incomodado com o ventilador. Vocês ficariam muito irritados se eu pedir para desligar? Vocês aguentam a ponta aí? Obrigado. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6. Quem trouxe a Bíblia, levante ela para mim vê-la assim. Isso. Quem não trouxe a Bíblia, acompanhe a leitura com um amigo que está do lado, com uma amiga. E por gentileza, eu gostaria que vocês se levantassem nesse momento, para nós termos a reverência com a santa palavra do Senhor. São Jerônimo diz que quando nós rezamos, nós falamos com Deus, e quando nós lemos as Sagradas Escrituras, Deus fala conosco. Versículo 6: Jesus lhes respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Estas são para nós as palavras da nossa salvação. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Por gentileza, pode sentar-se, por favor. Meus queridos irmãos e irmãs, na maioria jovens, o Senhor Jesus diz na sua palavra: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. Eu tenho estudado muito sobre a teologia da graça, e quando você vai aprofundando nos estudos da igreja, você fica vislumbrado com o amor de Deus para cada um de nós. E é claro que nós devemos ter a consciência
que o fato de nós estarmos inseridos na igreja e o nosso coração ter o desejo de amar a Deus, isso não é correspondência, isto é uma correspondência que nós temos de uma graça que o Senhor nos dá. A graça significa um favor imerecido. Esse desejo que nós sentimos de amar a nosso Senhor Jesus Cristo, ele não vem das potências da nossa vontade, que um dia nós acordamos e dissemos para nós mesmos: hoje eu me decido por amar a Deus, por evitar o pecado na minha vida, por perdoar, por adquirir virtudes, por dar bom exemplo, por ter um testemunho edificante na sociedade, por frequentar as missas, por ler a Sagrada Escritura. Não. O favor vem primeiro de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um convite generoso, que no mundo espiritual, claro que nós não conseguimos ver. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o fundamento da esperança, a certeza a respeito do que não se vê. E nós precisamos entender que fé, esperança e caridade é fé teologal, ou seja, fé teologal é algo que só Deus pode dar para nós, independente da nossa vontade, é Ele que põe, e ponto final. Esse desejo que nós temos de chegar a Cristo é uma graça que o Senhor nos dá por primeiro. O Senhor atrai-nos para Ele. E aí nós entramos na caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo, e a coisa ela desenrola por uma outra parte. A nossa parte chamada correspondência à graça. E aí por isso que você vê que dentro do colégio apostólico de Jesus tiveram aqueles que corresponderam muito bem e teve Judas que não correspondeu. Todos receberam a graça primeira de ser chamado por nosso Senhor Jesus Cristo, e embora não foram todos que corresponderam, muitos não quiseram. Assim também acontece na nossa vida espiritual. Quantos que não começaram a caminhar na igreja, que receberam o chamado de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu posso falar isso com propriedade, lembrando dos meus amigos que começaram comigo na fé, e hoje dá um pesar enorme de dor no meu coração, de olhar para trás e ver que tantos não estão perseverando. E a dor do pecado é, quanto mais vai se pecando e vai se tendo as recaídas, a pessoa ela vai perdendo toda a força espiritual para voltar a caminhar. E São Pedro diz, 2 Pedro 2,20, que era melhor que a pessoa não tivesse nem conhecido o caminho da graça, do ter conhecido e renegado a fé. Aí ele usa a palavra do Provérbios: o cão volta ao vômito e a porca volta a ficar rolando no lamaçal. E Jesus Cristo fala sobre os 7 espíritos malignos que fazem morada naquela alma, e Santo Tomás ensina que são 7 pecados capitais que fica dentro da alma da pessoa, forçando ela para baixo por causa das recaídas do pecado. E isso me dá uma dor muito grande, porque muitos não perseveraram. Agora, qual que é a proposta de Jesus Cristo? Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho que você deve seguir, a verdade que você deve crer e a vida que você deve viver. E eu pergunto para vocês, como nós conseguiremos viver esta vida cristã? Como nós conseguiremos seguir o caminho de Jesus, que é o caminho da santidade, sem ficar frequentemente caindo nos pecados mortais? Como nós haveremos de chegar dentro de um confessionário e livrar-nos de dizer ao padre: Padre, eu pequei contra o 6º mandamento, eu transei com a minha namorada, eu me masturbei, eu vi vídeo pornográfico, eu menti, eu faltei na Santa Missa, eu não consigo perdoar? Quando que eu vou conseguir chegar para o padre e ter a graça de não precisar falando que eu cometi uma maledicência contra o meu irmão de dentro da própria igreja, que eu sou um fofoqueiro, que eu faço discussões no interno da igreja, que eu não consigo amar, que eu não consigo perdoar? Quando que eu vou conseguir eliminar pelo menos em 5 anos um pecado na minha vida? Quando que eu vou olhar para dentro de mim e falar: ufa, eu me livrei deste pecado que eu confessava no caminho? Por quê? São João da Cruz diz: na vida espiritual quem não progride, regride. Qual que é o caminho de nós conseguirmos sermos homens virtuosos e virtuosas? Ai, Anderson, eu tenho que ter um esforço profundo. Isso é muito bom. Um dia, Santo Tomás de Aquino estava escrevendo e a irmã dele chegou e disse: irmão, né, Tomás ainda não era santo, como eu faço para me tornar uma santa? Ele olhou para ele e disse assim: querer. Ela, não satisfeita com a resposta, pergunta novamente, e ele: querer. Sim, é necessário uma decisão nossa, mas decidir-se por quê?
por Jesus Cristo. Como eu faço para viver a vida de Deus em mim? Não há outro caminho a não ser pela vida de oração, que se chama, pelos místicos da igreja, a vida interior dentro de nós. Gente, todas essas graças da santidade, nós não conseguimos jamais ter uma vida de oração interiorizada, regrada. Por quê? Santo Agostinho diz: quem reza para de pecar, e quem peca para de rezar. Se nós olharmos para dentro de nós e fazermos o exame da nossa vida, nós temos que ser muito francos com nós mesmos. Se eu estou no pecado mortal, eu não sei rezar. Sabe por quê? Porque quem vive no pecado mortal nunca conseguiu rezar. Nunca, 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 nunca. Jamais. Quem vive no pecado mortal não sabe o que é rezar. Isaías 59:1 vai dizer: não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para nos ouvir. São os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus, e este é o motivo pela qual a face do Senhor se oculta. Pecado cria barreira com Deus, não cria intimidade. O pecado gera morte em nós, não vida, como Jesus disse: eu sou a vida. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O pecado não casa a união com Deus. 1 João 3:8, aquele que peca é do demônio. O pecado nos coloca no poder de Satanás. Ah, mas eu rezo, eu cantei aqui agora. Isaías 29:3, este povo tem me buscado com os lábios, enquanto o coração está longe de mim. Nós podemos falsificar louvor, nós podemos fazer muitas... Eu conheço cantor que é homossexual, que é gay. Eu conheço cantora que transa com o pessoal da banda, canta bonito, compõe bonito, mas vive uma vida de trevas imunda. E Eclesiástico 15:8 diz: o louvor não é belo na boca do pecador. Falar é fácil, mas eu estou falando daquela coisa concreta, porque a fé é concreta, e você precisa ter essa vida interior. Sabe por quê? Porque o Papa João Paulo II diz: o homem vale o quanto reza. Quanto que você vale? É muito bonito, vocês que são jovens, eu não sou tão assim, né? Já tenho 30, não sei se posso me chamar jovem, mas São Luís Gonzaga, que é o patrono da juventude da Igreja Católica, jesuíta, era tão firme a vida de união dele com Deus. Ele era um menino tão santo que o superior dele chegou para ele e disse: eu te ordeno por obediência, pare um pouco de pensar em Deus. Ele tentava e não conseguia. Você sabe o que é o paraíso da alma desse jovem, que não conseguia parar de pensar em Deus, nem mesmo sem forçando. Chegaram para São Paulo da Cruz e começaram a conversar sobre vida espiritual com ele. E ele diz: a qualquer momento do dia ou da noite que você me perguntar em que você está pensando, ele certamente disse: eu responderei, eu estou pensando em Deus. A minha mente não consegue parar de pensar em Jesus nem um segundo sequer. E olha que beleza da Santa Igreja Católica, essas almas que mergulharam profundamente no amor a Deus, que viveram de Deus, que pensaram em Deus, que se pareceram com Deus e que foram reflexo de Deus. E o Padre Jesus Ortega diz: a crise da humanidade é a crise de santos, e não formam-se santos sem oração. E eu acho tão bonito a reunião dos jovens, a alegria, os bons propósitos, a luta. Nossa, tudo isso é maravilhoso. Quando eu cheguei aqui e vi este salão repleto, eu falei: louvado seja Deus, Senhor, as pessoas estão vindo para a igreja. Mas saiba de uma coisa, o livro do profeta Oséias, no capítulo 11, diz assim: eu arrastei vocês com laços humanos. Você pode estar aqui hoje por laços humanos que Deus tem te arrastado. Você pode estar aqui por uma amizade, porque você é apegado a alguma pessoa. Você pode estar aqui porque você não suporta a solidão, você está passando num momento triste. Você pode estar aqui porque você está interessado num garoto ou numa garota. Você pode estar aqui por vários motivos. Esta é a maneira que Deus te arrasta. É compreensível, mas você não pode continuar assim durante muito tempo, senão a sua vida não vai ter sentido. Não vai ter sentido. Cedo ou tarde, o vazio ele vai começar a ficar cada vez mais intenso, e você não vai aguentar seguir a Cristo até o final.
Ou seja, o caminho que você tem para seguir Jesus é o caminho da vida interior. Eu quero revelar para vocês uma coisa aqui, ó. Tem muita gente aqui que caminha há tempo e não tem vida de oração nenhuma. E você precisa se atentar para isso, porque senão você corre o sério risco de ir para o inferno. Porque, escuta que frase difícil de Santo Afonso: quem reza se salva, quem não reza se condena. Santa Teresa d'Ávila: quem deixa de rezar, joga-se no inferno sem a ajuda dos demônios. E outra frase de Santa Teresa: quem não reza, cedo ou tarde tornará-se um demônio ou um animal. Eu quero que você levante a mão sinceramente. Quem quer ser aqui um demônio ou um animal? Quem quer ser santo, levanta a mão. Então vamos caminhar? Meus irmãos e minhas irmãs, o caminho de Jesus. O que eu vos falo agora será sobre a sua vida com Deus, não sua vida inserida na comunidade. Agora eu quero falar de você com nosso Senhor Jesus Cristo. Como você fará para progredir na cela do seu coração e na sua própria casa e no seu local de individualidade sua. Eu não estou falando sobre vida comunitária. O caminho de Jesus é o caminho da oração. Evangelho de Mateus, São Mateus, capítulo 6, versículo, deixa eu ver se é 6 ou 8. Vai dizer assim: quando orares, versículo 6, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu pai em segredo, e teu pai que vem no lugar oculto te recompensará. Jesus esperava que os discípulos cesassem, e quando ele fala sobre o quarto, alguns autores espirituais dizem que o quarto é a cela do coração, ou pode ser um lugar físico. Por que Jesus Cristo diz a palavra quarto? Quarto é o lugar da nossa intimidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem aqui não precisa levantar as mãos? Se não for, eu preciso da sua sinceridade para ver o caminho que eu vou fazer. Quem aqui tem costume de pelo menos meia hora de oração pessoal dentro do quarto, só você e Deus, diariamente? Levanta a mão. Se você não tem, não precisa levantar a mão. Eu não vim aqui para te ajudar, eu vim aqui para te ajudar. Quem tem isso diariamente, levanta a mão. Meia hora todo dia no mínimo, no quarto. Todo dia? Todo dia, irmã? Meia hora de oração pessoal no quarto? Todo dia? Se vocês estiverem mentindo, vocês estão cometendo um pecado mortal. Vocês vão pro lago de fogo. Tá. Quem não tem essa meia hora todo dia, levanta a mão que a gente vai ensinar a ter esse negócio aqui. Amém. Gente, primeira coisa, Jesus era um homem do deserto e da solidão. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Evangelho de São Marcos 1,35. Logo antes do amanhecer, Jesus levanta e vai para um lugar escondido e se entretém com o Pai. Jesus se levantou antes do amanhecer, madrugada, vai para um lugar solitário para falar com Deus. A oração é um diálogo que nós temos com quem sabemos que nos ama, de Santa Teresinha do Menino Jesus. E qual que é a parte mais importante da oração? É o que nós falamos para Deus? Não, é o que Deus fala para nós. Porque o Senhor, antes de nós falarmos as nossas palavras, já sabe o que está dentro do nosso coração, mas nós não sabemos o que está no coração dele. E como Deus faz para falar ao nosso coração? Oséias capítulo 12, versículo 16. Por isso a atrairei, a conduzirei ao deserto e lhe falarei ao coração. O que significa o deserto no mundo bíblico? Lugar de encontro com Deus. E por que Deus dá a figura do deserto? Porque no deserto tem silêncio. E Santa Faustina diz: Deus não se comunica com uma alma tagarela. Por exemplo, eu vejo em várias reuniões de jovem um monte diante do Santíssimo Sacramento e começa a estourar profecia para tudo quanto é lado.
Deus vai levantar o nosso ministério, nós vamos ser o mais reconhecido do Brasil. O fogo vai esparramar daqui para tudo quanto é lugar. O seu cativeiro vai ser quebrado, você vai ser liberto da sua sexualidade, o teu emprego vai vir, e o fogo vai vir, o avivamento vai acontecer. Eu nunca vi em nenhuma dessas orações Jesus fazer nenhum pedido que ele fez a uma santa gema, quando ela perguntou para Jesus assim: Senhor, o que tu queres de mim? Jesus disse a ela: beba meu cálice até o fim. Santo Antão, o que tu queres de mim? Vai e vende todos os teus bens, vai e fica no deserto rezando. Senhor, o que tu queres de mim para São Francisco? Vai e reconstrói minha igreja. Ele dá toda a riqueza que ele tinha, vive a pobreza e está dentro da igreja. E o pai dele chega e fala: pô, eu te eduquei a vida inteira, tal. Ele falou: se o que essa roupa que você tem, eu que te vesti. Se o que te pega a mim, disse São Francisco, pai, essa roupa, o meu pai agora é o pai do céu. Foi, ficou pelado dentro da igreja e saiu nu e seguiu a Jesus Cristo com uma fidelidade que Jesus disse para Santa Margarida Maria Lacoque: Francisco foi o homem mais perto do meu coração. Eu fico com dificuldade de entender essas resoluções de pessoas que dizem que escutam tanto a Deus, mas tanto a Deus, eu não vejo prática de vida interior. Eu não vejo o amor à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vejo mudança de comportamento. E eu me preocupo com isso. Porque eu me pergunto, é Deus ou é o diabo que fala com essas pessoas? É Deus ou é a vaidade dela que fica mentalizando na mente dela aquilo que ela quer e coloca na boca de Deus como profecia? Eu não estou dizendo que o Espírito de Deus não fala, mas eu sei que muitas das vossas orações é tudo mentira, não é Deus coisa, é a sua cabeça, é a sua vaidade, são os demônios que te perturbam, porque você, muitas vezes, por não ter essa vida interior recolhida, é muito facilmente enganado. Eu digo de verdade, eu mesmo na minha vida particular, quantas vezes que fui enganado pela minha vaidade, pensando que era Deus que estava falando, e não era coisíssima nenhuma, era a minha vontade própria, o meu egoísmo, a minha vaidade e o meu querer. E aonde que é o lugar que se aprende a escutar a nosso Senhor Jesus Cristo? No santo silêncio. Cheguei para uma amiga minha e disse assim: por que você não vai no retiro do Padre Mateus e faz um retiro de deserto de 8 dias sem poder falar nada? Eu não suportaria isso, sabe por quê? Porque ela é lésbica, tem uma dificuldade tremenda na sexualidade dela, é apegada até umas horas com essa pessoa que ela tem esses casos, toda ferida, e ela não quer encontrar consigo mesmo, porque o silêncio é um espelho. A partir do momento que você silencia e fica quieto, você vai lá para dentro de você, aí a coisa dói, porque você vai parar com contato com o mundo externo. Como Paulo, que ele ficou cego e teve que olhar para dentro de si, você não vai mais conseguir ficar julgando e descendo pau em todo mundo. A maneira de defesa que você tem de ocultar os seus defeitos para ficar julgando dos outros vai acabar, porque você não vai ter ninguém para você descer o pau. Aí você vai olhar para dentro de você, aí você vai se assustar, porque você vai ver a miséria que você é, a bagaceira, a capacidade de fazer o mal que você tem, o que tem dentro desse coração aí. E aí que é o processo mais maravilhoso, chamado da purificação. Porque quando você realmente conhece quem você é, você vai ver o quão você necessita de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai ver que sem Deus você é um futuro candidato ao inferno. Aí você fala: Senhor, eis-me aqui, precisando da sua misericórdia. Hoje aconteceu isso comigo. Ontem, em conversa com um amigo, eu senti a minha língua um chicote, falando mal do padre que eu acho que era gay, falando mal de um menino do Ministério Jovem que eu não vou muito com a cara dele. Aí hoje eu medito e entro dentro de mim numa oração. Aí eu começo a mergulhar na oração, e aí está falando: a grande alma que se acha que são os grandes santos é porque usa silício, é porque tomam banho gelado, porque dormem no chão e fazem disciplinas, e o demônio as engana de uma maneira tão forte, achando que elas são santas. E aí vem o momento em que ela acha que ela chegou no maior patamar de santidade, ela se acha no direito de julgar todo mundo. E eu falei: nossa Senhor, só porque eu durmo no chão e tomo banho gelado, eu acho que eu sou alguma coisa. Desci o pau um monte de gente ontem, e quando domingo saí do retiro, vi a bunda de uma menina, não consegui desviar o olho. Aí comecei a olhar as minhas misérias dele. Eu falei: olha que desgraça. Quem sou eu, Jesus Cristo, para me achar no direito de julgar o meu irmão? Claro, tem pessoas que têm vida imoral, que dá escândalos, mas quando que eu poderei julgar com equidade?
verdade, a partir do momento que eu tiver um testemunho cada vez mais límpido, claro, e olhando para dentro de mim hoje, eu chorava, pedia perdão e falava: eu não estou no estado de perfeição, falta muito ainda para mim. E aí isso que são as graças que a vida interior dá para nós, sabe o quê? De você descobrir quem você é, de você chegar na virtude da humildade, de você poder se consertar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço muito o amor de Deus por mim, porque alguns sabem, eu disse lá no encontro, dia 17 de agosto do ano passado, a minha casa ficou pronta. Dia 18 foi o meu aniversário. Eu moro sozinho, num silêncio absoluto, e eu vejo que aquele carinho de Deus, tanto amor, foi uma maneira do Senhor me puxar para Ele, para mim ficar com Ele. Porque eu não recebo ninguém na minha casa, não sei o dia que eu vou começar, não quero. Eu estou cada vez mais gozando de uma intimidade do silêncio, e está sendo tão importante para mim. Na minha casa não tem televisão, não tem computador, eu não quero colocar nada disso, porque eu preciso crescer no amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Há 10 anos que eu já caminho, e eu estou vendo que o Senhor está me trazendo para uma senda de maturidade espiritual. Eu estou tão em júbilo com isso. Eu estou vendo que a correção de Deus, a justiça de Deus, as palmadas de Deus, o amor dele tem me puxado para um lado tão belo, me querido, no silêncio, para mim poder olhar para dentro de mim, descobrir as minhas misérias e me jogar nos braços de Jesus, o único que pode ter misericórdia e modificar o meu ser e me tornar parecido com Ele. Eu digo para vocês, sem esse santo silêncio é impossível a oração. Se você não aprecia o silêncio, você nunca vai rezar. Escuta isso que eu estou dizendo. Nunca, gente, nunca mesmo. Olha o que vai dizer: na ausência da criatura, a presença do Criador impõe-se quase fisicamente. Solitários no alto dos montes ou na imensidão do oceano, sentimos-nos envolvidos, penetrados pela imensidão de Deus, pela sua majestade, pelo seu poder e acima de tudo pelo seu amor, vai dizer Guchon, um grande escritor espiritual. Eu falei: nossa, que verdade! Na solidão nós quase tocamos a Deus. Quando nós silenciamos, o Senhor faz um grito dentro de nós, é convidativo para a oração. Nossa, gente, eu quero mergulhar tanto nessa verdade, amar tanto a Jesus Cristo, porque o amor de Deus é infinito. Nós nunca conseguiremos amar a Deus na sua plenitude. E Santo Agostinho dizia: se já dizes basta, é porque morreu. E eu fico imaginando que o padre Frederico William Faber dizia que teve homens na face da terra, santos, que amaram mais a Deus do que os anjos. E eu já olhei para dentro de mim, eu tive tanto medo, tantas vezes, de me entregar a Deus. Eu falei: Senhor, o que acontece? Às vezes eu começo a rezar, a minha libido sexual, ela cai. Eu não tenho mais vontade de ter nenhuma garota. E se o Senhor me chamar para o sacerdócio, Jesus, nesse silêncio profundo? Eu tinha medo. Hoje mesmo eu falei: Senhor, eu não quero mais nada, eu não quero mais a minha vontade, eu quero viver do seu amor. O que o Senhor quiser da minha vida, casado, não casado, frade, pau, o que for. Mas, Senhor, uma coisa eu quero na minha vida: eu necessito de te amar acima de todas as coisas. Que nada se antepõe ao seu amor na minha vida, nenhum amigo, nenhuma consolação, o ter, o poder, o querer, a minha fama, o meu ministério, os meus vídeos acessados no YouTube. Não, Senhor, nada. Eu preciso te amar acima de todas as coisas. O Senhor tem que ser o centro da minha vida, o meu amor, o meu melhor amigo, porque olhando para a cruz de nosso Senhor, tanto amor como eu irei te retribuir, Senhor, no meu silêncio e na minha oração. Eu posso chegar a esses desejos e anseios da minha alma. O Senhor me proporciona isso. É uma tarefa dura. Esses tempos atrás, tinha dias que eu tinha tanta dor na minha alma, de algo misterioso que Deus queria fazer comigo, que eu chorava tanto, de umas dores internas dentro da minha alma. Em alguns momentos sentindo solidão, de não ter ninguém para conversar. Parece que Deus escolheu todo mundo. E aí o Papa Bento fala uma frase: o homem só consegue atingir a maturidade quando tem a capacidade de enfrentar a solidão. Você que é apegado demais aos outros, você que depende, que fica mandando mensagem no celular toda hora, que fica consultando o Facebook toda hora, que deseja estar rodeado de pessoas toda hora, você está vazio e vazia do amor de Deus. Gente, eu preciso falar isso para vocês. Você que necessita de ter gente te ligando, isso daí não é divino, isso é distorção, isso é apego. Santa Catarina de Sena diz: minha gente, o apego faz sofrer. Você não pode se apegar
o amor faz a pessoa livre, ele te torna livre. E se você não partir para esta vida interior profunda de oração, você nunca vai gozar da liberdade dos filhos de Deus. Você sempre vai ser um escravo, e uma escrava iludida pelo demônio. Aí você entende que você só vem no grupo para procurar alguma coisinha. Você não converte, você não muda de vida, então é por causa disso. Porque você não é uma alma interior ainda. E nós precisamos ser. Porque senão o demônio vai sempre ficar jogando profecia mentirosa para o ministério jovem, e você como idiota vai acreditar e nunca vai acontecer nada. Cadê, Senhor, as tuas promessas? Cadê? Você vive uma vida medíocre espiritualmente dizendo. É um tarado e uma tarada. E você quer promessa de Deus ainda? Não vai acontecer. E aonde que vai vir a purificação? No deserto com o Senhor. Na vida de amizade com Jesus. As almas interiores são sempre famintas de solidão. Ó deserto de Cristo, tu és para mim não uma prisão, mas uma praça forte. Solidão, tu és um paraíso. São Jerônimo dizia isso. Vocês percebem a galera do Ministério Jovem? Vocês saem para rezar, vocês adoram 1 hora e conversam 5, 6, 7. Vocês são muito mais apegados às criaturas do que ao Criador. Verdade ou mentira? Então, eu não estou dizendo que não pode ter momento fraterno, mas você vê como a gente idosa? A gente é muito mais com a criatura do que com o Criador. Aí você fala assim, nossa, mas eu não tenho essa coisa dentro de mim, eu não tenho essa vontade de ter Deus assim desse jeito. Nossa, é muito sublime isso para mim. Não é não, meu irmão. Mateus 6,33 vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Sabe por quê que isso não acontece? Eu vou te falar um segredo. Você e eu, nós temos medo de Deus. Nós temos horripilância à cruz. Nós temos horripilância de chegar a Jesus e dizer como a Virgem Maria, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Você tem coragem de falar da sua boca agora, uma oração que eu vou fazer? Você tem coragem de repetir? Primeiro eu falo e depois você escuta. Você tem coragem? Vamos ver. Repete assim comigo. Senhor Jesus, presta atenção primeiro e depois fala. Senhor Jesus, eu quero ser santo. E eu não quero mais fazer a minha vontade, mas somente a tua. Senhor Jesus, tira da minha vida tudo e todas as coisas que me afastam de ti. Como a Virgem Maria, eu anulo a minha vontade, o meu querer, para fazer somente a tua vontade e o teu querer. Quem não conseguiu fazer, levanta a mão. Quem não fez essa oração? Todo mundo fez? Você não fez. Mais alguém não fez? Obrigado pela sua sinceridade. Porque eu falei, preste atenção primeiro. Porque nós temos um medo muito grande de fazer a vontade de Deus. Só que primeiro vem o medo. É uma tentação terrível de Satanás. E depois vem o quê? A maior paz, a maior saciedade e maior alegria. Sabe por quê? Porque você nasceu única e exclusivamente para fazer a vontade de Deus. E eu vou te dizer uma coisa, Deus nunca vai querer o mal para você. Ele sempre vai querer o melhor. E você vai ser uma pessoa mais infeliz cada vez mais quando você não tiver essa percepção e guiar a sua vida pela sua vontade. Sabe por quê? Santa Catarina de Sena, desapareça a vontade própria e não haverá mais inferno. Sabe por que os homens estão lá no inferno? Porque fizeram a sua vontade e não a de Deus. Os santos gozam no paraíso agora da visão beatífica da Santíssima Trindade. Eles podem ver Jesus cara a cara, porque eles seguiram fielmente a vontade de Deus por onde quer que o Senhor os levasse, e sem medo da dor, porque eles sabem que a dor é filha do amor, dizia Beata Alexandrina. E Beata Alexandrina dizia, dor, amo-te. Deus não se comunica com almas tagarelas, já falei. Os homens fazem dentro de si e não fora. Essa daqui do Padre Lacordaire é espetacular, essa frase. Nossa, é muito forte.
Os homens fazem dentro de si, não fora. É aqui de dentro que tem que vir a nossa formação. O teu comportamento, o teu caráter, a tua personalidade é a extensão daquilo que tem dentro, meu Deus. Uma maneira sua caritativa de ser, ela vem da onde? É do coração. O seu amor, o seu perdão, a sua generosidade, ela vem da onde? É o ato externo, mas ela vem da onde? De dentro. E os homens fazem dentro, interiorizados, na procura do silêncio, na oração com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o caminho vai. Mundo moderno, barulhos, as redes sociais são uma oportunidade enorme que nós temos para evangelizar, mas muitos perdem o fio da meada. Muitos perdem. Quem fica mais de 2 horas por dia no Facebook aqui, levanta a mão. Pode levantar a mão. Seja sincero, gente. Estamos juntos aqui, vamos crescer junto. Quem fica 3 horas por dia no Facebook? 4, 5? Pode falar, gente. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Espera aí. Vamos lá. Você vê como é difícil a gente ficar dentro da gente? Você vai e tenta rezar meia hora que você não consegue, mas você fica 5 horas no Facebook de boa. Por quê? Crescer em oração é prática. Você quer crescer em oração, sim ou não? Um jovem chegou para um monge que estava rezando bem interiorizado. E chegou para ele, quando ele falou assim: eu quero aprender a rezar. Esse monge nem abriu os olhos. Ele ficou cutucando, quero aprender a rezar. Até que o monge olhou para ele e falou assim: você quer aprender a rezar? Ele falou: quero. Pegue-me um balde com água. E pegou o balde com água. Quando ele colocou o balde com água, ele falou: se ajoelha diante dele, colocou a cabeça do rapaz dentro e ficou lá. Passando o tempo, o rapaz ficou sem ar e começou a se debater. Quando ele viu que o rapaz estava quase sem ar, ele soltou o balde, o menino voltou ofegando pra caramba. Eu pedi para você me ensinar a rezar, não para você me matar, seu miserável. Aí o monge deu uma grande lição nele, que sirva para nós hoje. O dia que você estiver precisando de Deus, como você está precisando desse ar, você aprende a rezar num instante. Percebe como Deus faz para levar você para a oração? Olha o caminho que Deus faz com você. Ou Ele te coloca no sofrimento lascado, você perde o seu namorado, é traído pelo seu melhor amigo, é mandado embora do emprego, alguém da igreja te machuca. É uma oportunidade que Deus tem para te trazer para a oração. Você fica sozinho, abandonado, dá um vazio intenso, aí você vai buscar Ele. Aí Deus te dá uma outra oportunidade, te dá um momento de consolação. Você vai para o encontro, chora, tem aquele momento de decisão. Não, agora vai. Não, agora a coisa pega. Eu vou tomar jeito agora. Eu vou adorar, eu vou rezar. Isso daí, o Senhor te atraiu no início. É para você ter uma sede dele, na alegria ou na dor, e para você experimentar a necessidade que você tem do Senhor. Só que acontece uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs. Lembra-te de que só é duradouro aquilo que se renova todos os dias. Quantas vezes que você já fez bons propósitos com Deus e durou uma semana ou um pouco mais, e depois você falou: nossa, eu não consegui cumprir? Com quem já aconteceu isso aqui? Levanta a mão. Com todo mundo, comigo também. Agora veja uma coisa, nós estamos num tempo dificílimo da igreja. São João da Cruz diz que por falta de bons diretores espirituais, as almas deixam de progredir na santidade. Padre Pio tinha diretor espiritual, Santa Gema Galgani tinha diretor espiritual, o Papa Bento tem um diretor espiritual. Ninguém caminha bem sozinho. O meu diretor espiritual, o Padre Mateus, tem um diretor dele. Só que São Francisco de Sales, no século XV, dizia que você encontra um diretor espiritual entre 1000. E hoje? Só forma santo outro santo, gente. Que caminho que eu quero dar para vocês? Vocês vão entender onde eu quero chegar. Vocês nunca conseguirão ter vida interior e vida espiritual sem as boas leituras. Vai dizer Padre Faber: a leitura é para a meditação o que o óleo é para a lâmpada. Eu vou ensinar vocês a meditar direitinho.
Diga assim comigo: a leitura é para a meditação, o que o óleo é para a lâmpada. Lembra daquelas lamparinas que são acesas com óleo? Quando acaba o óleo, o que acontece com a luz? Se você não tiver leitura espiritual, o que vai acontecer com a sua oração? Gente, com sinceridade diante de vocês, eu já li todos esses livros hoje, estudei todos. Segura aqui para mim. Eu fiz um caminho sobre o combate espiritual do padre Lorenzo Scupoli, que foi o livro de cabeceira de São Francisco de Sales. Eu estudei o progresso espiritual do padre Faber. Eu estudei hoje a vida interior do Luiz Colan. Eu estudei hoje a vida espiritual do padre José Alamano. E eu estudei hoje a alma de todo apostolado. Eu gastei meu tempo estudando. Se você soubesse, se você colocar a mão dentro do meu coração, sua mão vai queimar, porque meu coração está ardendo de amor por Jesus. A leitura espiritual te eleva a Jesus Cristo. E o que eu fiz hoje? Eu não acessei Facebook, eu não fui na internet, eu não vi televisão, eu não fiquei com conversa paralela, nada. Desde quando eu acordei de manhã, o meu tempo eu gastei tudo com Deus. Converso com aqui, dou um oi assim, mas sempre vigiando e guardando meu coração, que nada anteponha-se a Cristo. Depois eu pego na minha alma. Essas leituras espirituais deixaram a minha alma ardendo de amor por Jesus. Problema, cultura brasileira nossa, o povo já não é bom de ler. Está começando a ler, mas o povo vai ler 50 tons de cinza para aprender a transar. E aí? A molecada, eu fui pregar num congresso do Ministério Jovem, perguntei para o povo. Falei assim, ó como está a nossa crise espiritual na igreja. Perguntei para o povo, quem aqui já leu a Bíblia inteira? Levanta a mão, poucos levantaram. Falei o Evangelho, poucos levantaram. As cartas de Paulo, poucos levantaram. Comecei a falar livros espirituais, os mais famosos. Prática de Amor a Jesus Cristo, Filoteia. Putz, teve um cara que falou, é de comer isso, velho? Falei, claro que é de comer. São as palavras do magistério que entram na nossa alma e nos inibria. É a comida do céu. Nem só de pão vive o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus, Mateus 4,4, é para comer mesmo. Aí eu comecei a falar a vida dos santos, Santa Maria Gorete, São Luís Gonzaga, São Tarcísio, São Gabriel de Nossa Senhora das Dores. Ninguém conhecia nada. Eu falei, quer ver agora? Quem já leu aqui o livro do Crepúsculo? Todo mundo levanta a mão e ria. Falei, Harry Potter. E comecei a falar um monte de literatura pagã. Eu falei, gente, os valores se perderam. Vocês estão na igreja, mas vocês são todos mundanos. Vocês não são nem um pouco católicos. Vocês estão indo no caminho do inferno. Vocês não têm virtude. Tem que falar a verdade, porque se ficar alisando e só fazendo oração de cura interior, ninguém desperta, gente. Ninguém mais conhece essas obras. Aí o povo já tem preguiça de ler. Aí quando chega nos livros espirituais, aí a pessoa vai numa livraria católica, aí chega lá, tá vendendo Código da Vinci do Dan Brown. Essas editoras católicas, tudo comunista, a grande maioria, fica publicando livros do Leonardo Boff, aquele demônio vivo, herege. Gente, se você vê esses teólogos modernos, o que ensinam, tanta heresia que é ensinada. Aí você vai e vê que o povo, está todo mundo, aquela febre do Augusto Cury, todo mundo lendo Augusto Cury. Gente, eu fiquei meditando isso, eu falei, nossa cara, que coisa engraçada. Os livros do Augusto Cury são recheados de heresia. Por exemplo, no livro do Pai Nosso, quem conhece aqui o Augusto Cury? Aí ó, um monte. Quem conhece aqui Garrigou Lagrange? Gonzales. Então, ó. Aí todo mundo começou a ler. Escuta aqui, que você vai ver a conclusão. Vai raciocinando para você ver aonde que o demônio está pegando, gente. Aí você chega lá e vê um livro do Augusto Cury do Pai Nosso. Ele falou que ele estava pensando como era a solidão de Deus Pai antes de ter criado Jesus. Puis veneno. Antes que Abraão fosse, eu sou. Deus não é criatura, ele é gerado e não criado, diz o credo constantinopolitano. Gerado e não criado. Ele é o verbo desde toda a eternidade. Deus foi gerado, mas ele é incriado. Ele existe desde sempre. E outra coisa que eu observei nisso, Deus não tem solidão. Deus é extremamente alegre. Ele assume a felicidade. Sabe por quê? Porque em Deus ele não tem pecado. Sofonias 3,14, anda em transporte de alegria. Gente, você entende? Aí o pessoal vai e lê o livro dele sobre Jesus. Ele não diz que Jesus é Deus. Só que uma pessoa que lê o livro sobre Jesus, ele fica
ele quer ficar bonzinho, mas ele não quer largar o adultério, ele não quer adorar o Santíssimo Sacramento, ele não quer rezar o rosário, ele não quer fazer penitência. Não gera na alma o que uma obra ascética e espiritual gera. Por exemplo, Santo Inácio de Loyola. Ele era um guerreiro que lutava de mão armada, época... Eu não lembro, acho que é século XV que ele vivia. Aí aconteceu que Santo Inácio, nas pelejas, nas batalhas dele, ficou ferido. E ele era um cara tão forte, a natureza dele era um homem tão forte. Nossa, cara, eu li o livro de Santo Inácio, gente, eu fiquei louco. Gente, vocês têm noção do que aconteceu? Que some, não, depois eu falo. E aí aconteceu que Santo Inácio foi ferido, e para o homem não ficar com a perna torta, ele fez uma cirurgia no osso, sem anestesia, porque não tinha na época. Mas assim, a dor, e ele não piava, o médico olhava e falava, mas esse cara é louco, velho. Ele era tão forte, mas tão baixo assim. E aí no período de recuperação dele, ele estava numa casa de uma mulher de fé. Ele pregou um livro sobre espiritualidade e leu a vida de Jesus Cristo, porque não tinha nada para ele ler. Naquela leitura espiritual, ele se converteu, com um bom livro. E aí ele resolve abandonar todos os projetos dele e seguir a Cristo. O Senhor dá a inspiração para ele fundar a Companhia de Jesus, que é uma das obras mais importantes da igreja. E um dia, quando Santo Inácio estava em oração, o Senhor o arrebatou, e ele ficou 3 dias de joelho, contemplando e recebendo revelações da Santíssima Trindade. Depois de 3 dias ele volta e sai do êxtase dele, e ali ele recebeu toda aquela graça dos exercícios espirituais, que santificou a igreja. Eu fiz um retiro com os exercícios de Santo Inácio. Meu Deus do céu, que coisa bela. É muito profundo. E o que aconteceu? A conversão dele veio por uma boa leitura. Quem aqui já leu algum livro de um santo que provocou algo maravilhoso na sua alma? Por exemplo, Prática de Amor a Jesus Cristo de Santo Afonso. Alguma obra espiritual de bons de bons escritores. Você já viu o que faz na sua alma isso? O que aquilo permeia os teus sentidos? Como que isso invade a sua alma, o seu coração? De você ler, tipo, por exemplo, uma moça está com um namoro e o namorado fica lá enchendo o saco para transar. Aí você lê o livro de Santa Maria Goretti, que ela tomou facada por não pregar contra a castidade, e parece que a força da vida daquela mulher entra na sua alma e você toma uma resolução tão forte de ser santa. O que foi? Uma boa obra. Que você leu, um testemunho. A vida de um santo é uma obra espiritual. E vocês não podem ser ignorantes. Principalmente vocês que estão aqui, que são pregadores. Que raio de pregador que você é, seu infeliz? De ser ignorante, de não buscar catecismo, eu não tenho dinheiro, mas você come pizza, você sai com o ministério já, você investe onde você quer, né? Agora, para as coisas de Deus você economiza, porque aliás, né, você é inspirado pelo Espírito Santo, você fala com Deus face a face, e o mistério da revelação, Ramacende Combalais, vem no seu coração, e as palavras vão saindo assim, que você não precisa de leitura espiritual. Incrível, né? O Papa Bento tem 7 doutorados, ele se baseia em Santo Agostinho, São Boaventura e Santo Tomás de Aquino. Pega da fonte da igreja, estuda, busca. Essas brincadeiras de ficar só consultando toda hora o Espírito Santo, que a vida católica não é assim não, seu inocente. Eu relevarei vocês daquilo que vocês buscaram. E aí aquilo vai e entra dentro da sua alma e começa a florescer, começa a bombar. E aquilo começa a te arrastar para o Senhor. Você vai vendo aquilo, você vai aprendendo o caminho de santidade, você vai olhando o exemplo dos santos, você vai querendo ser igual. Não abandone os exercícios da leitura cotidiana de São Jerônimo. Quem já leu a Bíblia aqui hoje, levanta a mão. Se você não leu, ai de você se você levantar. E quem não leu, levanta a mão. Por que você ainda não leu a palavra de Deus? Você tinha que ler quando você acorda. Você não pode deixar Deus para segundo plano, porque senão você nunca vai conseguir ser santo. Não é para buscar Ele em segundo lugar, é em primeiro lugar. Você pede para Deus todo um dia um namorado. Por que você não pede para ser santo, que é um prazer para Deus dar um namorado para uma pessoa santa? Você acha que Deus, no estado que você está, todo fragilizado, vai te dar um namorado para você cair na castidade? Se toca, não vai te dar. E tomara que não dê mesmo. Senão você roda. Vira santo primeiro, menino e menina. Toma atento na sua vida espiritual, cresce em Deus. Porque senão vai ser mais um fracasso que vai ter na sua vida. Busque a Deus em primeiro lugar. Exorcize esse medo da sua alma em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Exorcize. Creia no amor de Deus. Ele quer muito mais te abençoar do que você quer ser abençoado. Você está achando que você é mais que Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: converte, por favor. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe por que esses enganos vêm na mente? Sabe por que esses enganos vêm na mente? Sabe por que Satanás te oprime, te alicia, te seduz, te engana? Sabe por quê? Nossa Senhora Salete dizia: os condutores do povo negligenciaram a oração e o demônio tomou conta delas. A mente que não reza, que não vigia, vira campo de batalha onde o inimigo fica brincando. Você tem que conhecer a palavra. A sua palavra tem que estar, a sua mente tem que ter a palavra, tem que ser as coisas belas, para você virar um intelectual na espiritualidade. Gente, olha que bonito, Provérbios 28:5. Os homens maus não compreendem o que é justo. Os que buscam o Senhor tudo entendem. Se você não busca o Senhor, a sua mente está cativa com o mal. Você está sujeito às tentações do demônio. Você nunca vai saber discernir o que vem do capeta e do que não vem. Agora, olha que coisa interessante. Santa Gema Galgani, eu estava falando daqueles dois, do São Luís Gonzaga e do São Paulo da Cruz. Santa Gema também não conseguia parar de pensar em Jesus. Gente, um dia o demônio apareceu para Santa Gema, transfigurada de Jesus, pedindo para ela fazer mais penitência, e conseguiu enganar ela. Santa Gema, o demônio enganou ela, que era estigmatizada, que conversava com o seu anjo da guarda, que Nossa Senhora aparecia para ela. O capeta enganou uma mulher dessa, uma santa dessa. Você tem noção do que ele pode fazer conosco? Por exemplo, hoje eu conversei com um jovem aqui quando eu cheguei. Posso abrir? Eu fui, conversei com ele, eu vi ele fardado, eu fiquei muito feliz, achei muito bonito, acho muito bonita essa farda da aeronáutica, inclusive é perto da minha casa. Eu falei assim: nossa, que legal, você é da aeronáutica? Sim, e tal. E aí, você vai seguir carreira? Ele falou assim para mim: eu não sei. Eu falei: mas por quê? Ah, porque isso daí impede no serviço a Deus. Eu falei, caramba, velho. Falei, por que eu falei isso? Calma aí. O padre, ele pega para os leigos. E os leigos têm que fazer o apostolado no mundo, porque o padre nunca vai ficar entrando lá na aeronáutica para evangelizar. O trabalho do apostolado dele é no trabalho dele. Jesus mais trabalhou ou mais rezou e pregou? Jesus começou a pregar, ele tinha 30. Ele trabalhou até os 30, da adolescência. Ele muito mais trabalhou do que pregou. Sabe como que tem que fazer? Como São José, trabalhar falando com Deus e aproveitar o seu bom testemunho no seu trabalho para você trazer o povo para o grupo, porque senão pode ser que nunca ninguém vai evangelizar aonde você trabalha. E o que o demônio faz? Abandona tudo para você poder servir só a Deus. Aí futuramente ele quer casar, vai ver do quê? Vai ter que pregar todo final de semana para precisar de dinheiro para sustentar a família, e vai fazer como um monte de pregador que deixa a esposa em casa. Teve um músico católico que a esposa cometeu um adultério com ele, porque ele não para em casa e ela estava carente, foi e transou com outra pessoa. Aí eu conversando com um amigo ontem, ele também estava numa crise dessa, porque minha namorada não deixa servir, que eu não sei o que ela. Eu falei, você não entende que mulher quer a presença do homem, e que se você optar pelo sacramento do matrimônio, você não vai poder pregar todo final de semana, porque a primeira vocação do homem casado é a família, e você não vai conseguir salvar o mundo. Se toca, cada um no estado em que Deus chamou. Aí não reza, não estuda, às vezes essas verdades ficam veladas. Aí o demônio olha na mente da pessoa, engana pra caramba. Da onde vem a fonte do discernimento, do bom estudo e da boa oração? E se você não fazer isso, minha gente, Satanás vai arrebentar. Depois eu vou fazer um momento de pergunta e resposta. Se você tiver algumas perguntas, joga nota aí que eu vou fazer. Santo Atanásio, sem leitura espiritual ninguém pode manter-se unido a Deus. Essa é forte, hein? Sem leitura espiritual ninguém pode manter-se unido a Deus. Por quê? Porque a leitura vai te proporcionar um ambiente para a sua oração. Agora eu vou ensinar vocês a rezarem. Não sou mestre na vida de oração, sou principiante, mas o que eu sei já dá para dar um gás, não sei. Que delícia. Vamos aprender a rezar. Primeira coisa que eu expliquei aqui: silêncio, que te leva ao recolhimento.
Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: a oração é um silêncio. Depois vocês não esquecem, eu preciso falar do testemunho de Madre Teresa de Calcutá. Aí você quer rezar. Vamos, eu não sei se você tem muitas obras espirituais boas, mas vamos pregar a Bíblia como livro de oração. Você escutou a pregação de hoje e foi cutucado, foi uma espada na sua alma esse negócio de fazer a vontade de Deus e a vontade própria. Você ficou incomodado, você falou: pô, parece que me desnudou, hein? Eu acho que eu quero fazer muito a minha vontade, os meus egoísmos, aí eu quero aprender a fazer essa vontade de Deus. Fala: como que eu faço para orar em cima disso? Vou te dar uma dica. Você se prepara para entrar na presença de Deus, faz o santo silêncio, invoca o Espírito Santo, o teu anjo da guarda, Nossa Senhora, o seu santo de devoção. E vou te dar um exemplo: São Francisco de Sales. Ele se perfumava, ele colocava uma roupa boa, bonita, e ele procurava um bom local para rezar. Cara, meu Deus do céu, né? É uma vergonha o nosso quarto, né? Nossa. Poderia ser um oratório bem perfumado, bem limpinho, porque você sabe que o exterior te proporciona um interior melhor. Isso daí eleva o seu espírito. Um jardim para rezar, meu Deus do céu, você vai às alturas. Um local perfumado, um local bom, bem limpinho, bom. Por que São Francisco de Sales fazia isso? Porque ele falava: eu não vou falar com o juiz terreno, eu vou falar com o juiz celeste. E o Deus da minha vida, eu tenho que entrar na presença dele da melhor maneira, me comportar da melhor maneira. Gente, os santos eram demais. São Francisco de Sales, quando estava adorando Jesus sacramentado, ele colocava as mãos postas deles assim, e quando pousava uma mosca na cabeça dele, ele nem coçava para não ter reverência diante de Jesus. Você viu o seu comportamento na missa depois que você comungou? Parecia um círculo atrás. Você nem fez ação de graça. O Santíssimo ali na frente parecia que você nem pensava que ele existia na igreja. Uma boa dica para você crescer espiritualmente, que eu aprendi com o Padre Paulo Ricardo: o demônio sempre vai te levar ao pecado da vaidade, que é o que ele mais gosta, a soberba e a vaidade. Ele sempre vai querer fazer você se comparar com os outros. E pode ser que um dia você esteja rezando um pouco mais do que a sua amiga, do que o seu colega, ou do seu rival dentro da igreja, aquela pessoa que você não gosta muito. Aí você vai olhar para ela e vai falar assim: nossa, ela nem reza muito, ela não é que nem eu, ele não é que nem eu. Não se compara com o seu amigo, não, se compara com os santos, porque aí você vai ver quão miserável você é. Aí é um ponto a menos por orgulho na sua vida. Porque quando eu me comparo com o santo, nossa senhora, velho, eu tenho até dó de mim, misericórdia. Aí você pega e vai meditar a Sagrada Escritura. Abra comigo aí o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 38. Vamos lá. São Lucas 1,38, que Bíblia da Ave Maria, página 1346. Quem achou, diga amém. 1,38. Aí acontece: então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor. A palavra do original é escrava. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Vamos lá? Você pega essa palavra e você já pode começar a sua oração. Eu, particularmente, Anderson, eu não consigo falar, eu só faço oração mental. Oração vocal é 10% da minha vida, eu só faço oração mental. Só fica aqui, ó. Só aqui. Porque Santo Tomás de Aquino dizia que a oração é a elevação da mente a Deus. Então eu fico aqui. O que eu faço? Eu posso começar a minha oração assim, dentro da minha mente: Senhor Jesus. Não, Pai, em nome de Jesus. Eu falo com o Pai, a gente quase não fala com o Pai, é bom. Papai, essa intimidade, nossa, gente, é uma delícia. Aí você fala assim: Pai, eu te agradeço por Cristo, pela igreja, porque esta palavra que chegou em minhas mãos é a maneira que o Senhor tem para se comunicar comigo. Aqui o Senhor me ensina o caminho da verdade, aqui o Senhor me ensina o caminho da alegria, aqui o Senhor me ensina o caminho do eterno. Obrigado, Senhor, porque neste momento eu sei que muitas pessoas estão se perdendo, lendo leituras impróprias, mas do alto do céu o Senhor me contemplou com a sua misericórdia e me entrega a tua palavra para me instruir, Senhor, porque a tua palavra é luz para os meus caminhos, Senhor. O Senhor me leva pela senda da tua verdade, é o teu amor que me guia pela tua palavra. Aí você já pode fazer inicialmente um momento de louvor e um momento de adoração. Aí você vai até onde a tua mente aguentar.
Beleza. O que vai acontecer? A meditação, que é a leitura orante da palavra, meditada, você vai ver que um anjo se aproximou da Virgem Maria. E se você procurar mais, você vai perceber que os teólogos diziam que ela tinha entre 15 e 16 anos. E que um anjo apareceu e fez uma proposta para ela para tornar-se mãe, permanecendo virgem. E quanto mais você vai estudando a Bíblia e você vai sabendo os mistérios que estão contidos na passagem, você tem mais possibilidade de voar alto na sua oração. Mas se você sabe que naquela época, toda jovem, noiva, que engravidasse seria apedrejada na porta da casa dos seus pais. Se você mergulhar muito no mistério da encarnação e procurar a compreensão da fé de como uma mulher virgem vai se engravidar, a oração ela vai ficando mais calorosa, você vai tendo mais aberturas. Aí você fala: Senhor, ela sendo virgem, o Senhor a encarna. O que o Senhor faz para uma pessoa realizar a tua vontade? Ela sabendo que ela poderia morrer imediatamente e ser apedrejada, ela não hesita em falar nada. Ela só olha para o Senhor e diz: eis que a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Senhor, a Virgem Maria me ensina uma coisa: eu tenho que fazer a minha vida segundo a tua palavra. Sabe o que você pode fazer? Eu conheço a tua palavra, Jesus. Eu tenho lido a tua palavra. Aí se sim, você louva a Deus. Se você não lê a palavra, aí vem a segunda parte da meditação. Não, desculpa, aí vem o efeito da meditação. A meditação da palavra, ela vai te mostrar o quê? O que te falta. Sabe o que está faltando, Senhor, na minha vida? Está faltando eu ler a Bíblia. Aí você vai perguntar para você mesmo: o que está fazendo? O que está acontecendo que eu não leio? Aí você vai e pega o seu dia, o que você faz de quando você acorda até quando você dorme. Aí você vai ver questão de prioridades. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai dar uma olhada para tudo dentro de você. Vai falar: ó, isso me impede, isso me impede, isso me impede e tal. Eu vou cortar isso, porque a prioridade na minha vida é o Senhor. Gente, a meditação já arrancou uma legião de demônios da sua vida, porque Satanás não quer que você leia a palavra, que você a conheça, nem que você viva. Porque 1 João 2,14 diz: jovem, vós sois forte, porque a palavra de Deus permanece em vós e venceste o maligno. O demônio não quer que você leia a Bíblia. Na primeira meditação aqui, ó, você já acabou com o chifre direito do demônio. Você está vendo a importância da meditação e do silêncio? Você está conseguindo? Você está deixando essa pregação entrar na sua alma? Está abrindo um leque para você entender a importância disso? Aí você já viu que pela palavra você conhece a vontade de Deus. Aí você escutou a pregação e você foi cutucado sobre a vontade própria, que é um veneno, que a gente tem que fazer a vontade de Deus. Você vai se colocar no lugar da Virgem Maria, que é isso que nós devemos fazer como nós lemos a Bíblia. Você se coloca no lugar: o que eu falaria para Deus agora? Aí sabe o que vai acontecer? Vai vir uma clarinada divina, se você permitir, se você for doce. Se você for egoísta, você barra. A própria oração, a meditação, ela vai mostrar aonde você está sufocando a graça divina com a tua vontade pérfida e maligna. E aí vai vir uma clarinada, o Espírito Santo vai começar a te mostrar: é aqui que você está errando, é aqui que você está fazendo isso. Aí você vai fazer o quê? Um ato de arrependimento. E você vai pedir perdão para Deus. Depois que você vai pedir perdão para Deus, vem a outra parte. Que outra parte da meditação? Súplica. Senhor, eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou indigno. Senhor, desculpa, eu te peço perdão, Senhor, porque eu sou negligente. Eu deveria ser como Nossa Senhora, eu deveria ter perdão, mas eu não tenho. Mas eu quero ter, Jesus. Aí você vai, aí você pode até entrar na oração vocal. Você pode lançar a mão para o alto e falar assim: Espírito Santo, me dá o dom da fortaleza. Concede-me a sua graça como concedeste a Virgem Maria, porque eu não posso nada sem o teu amor. Eu dependo a todo momento. Fortaleça a minha vontade, me dê resoluções práticas da minha vida, porque eu quero fazer a tua vontade. Aí você encerra a oração. Vou dar um exemplo. Você está na igreja, vou dar um exemplo, e você teve problema com dependência química, e está aproximando de você um amigo que está usando drogas, e isso é uma tentação de Satanás para querer levá-lo à droga de novo. Aí o demônio preparou esse amigo que não é amigo, e do outro lado ele preparou uma tribulação para te abater na oração, para você cair. Aí você percebe que a vontade de Deus para você naquele momento é anular essa amizade. Só que você gosta muito dessa pessoa.
Só que essa amizade não te faz bem, ela te leva para o mau caminho. Aí você vai ter que optar em ter amizade com ela ou com Jesus, que quer a salvação ou a tua perdição. Aí a meditação te mostrou, afasta-te. 1 Coríntios 15:33, as más companhias corrompem bons costumes. Salmo 1, não se assentre na roda entre os escarnecedores. Eclesiástico 17:25, anda na companhia do povo santo com os que vivem e proclamam a glória de Deus. Aí o que a meditação te trouxe? A resolução de você cortar um amigo porque está te levando para a perdição. Aí você fala, pronto! Aí a pessoa te liga, aí a meditação meio que te deu um calorzinho na hora, você ficou forte, vamos sair, não posso, por quê? Tenho a fazer, aí primeiro dia você, glória, aleluia, venci. Aí segundo dia, liga. Aí você fica meio fraquejado e começa a ceder. Qual vai ser o caminho para você ver se aquilo que fala assim, a meditação mostra o que eu preciso. Fala comigo, a meditação mostra o que eu preciso. A meditação mostra o que eu preciso. A súplica me leva a pedir o que eu necessito. Depois, fala comigo. Vem o bom propósito de viver o que a meditação me mostrou. E o exame de consciência vai mostrar se eu fui fiel ao meu bom propósito ou não. Exame de consciência. Você levanta de manhã e fala assim, eu fiz o propósito disso, disso e disso. Aí você pode fazer um propósito, eu sou viciado em internet pornográfica. Putz, eu entro no Facebook, naquela lateral aparece aquelas mulheres que o povo assina, eu vou, dou uma curiada pra ver, putz, a menina tá lá todo com os peitos de fora, eu entro na foto dela, eu vou pro site pornográfico, putz, cara, mas... Não, eu vou vigiar no Facebook e não vou ver isso. Ah, mano, o cara me chamou pra ir pra balada, eu tô, não, eu vou rejeitar o convite. Aí de manhã você faz o bom propósito, aí você fala, Senhor, me dá graça. Aí você vai pro trabalho e tá lá, vê um momento de fraqueza, você viu. Putz, grilo. Aí como você vai fazer para você vigiar, para você voltar, para você andar na linha reta? Você pode fazer um exame de consciência no almoço, 2 minutos antes de comer. Senhor, eu cumpri o que eu prometi de manhã? Eu falei que ia fazer isso não fiz? Ato de contrição. Senhor, perdão, porque eu sou um miserável. Senhor, me dá a sua força, me dá a sua graça. E eu vou te dizer uma coisa, viu? No caminho de oração, você vai apanhar tanto. E tem pessoas que Deus deixa cair tanto no pecado por causa do seu orgulho, da sua vaidade, até a pessoa olhar para si e falar assim, Senhor, eu te prometo que eu não vou falar que o mundo está indo para o inferno, que está todo mundo no pecado. Não, eu vou olhar para mim, eu vou começar a me santificar. Porque tem pessoas que Deus deixa cair mesmo. Mas vai, experimenta o lodo. Aí tal, você vai fazer o seu exame de consciência. Aí à noite, antes de dormir, você vai e faz outro noturno, vigia todo o seu dia. Aí vai ficar o alerta do Espírito Santo. Plim, 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 entendeu você? Aí você vai conseguir olhar para o seu interior. O que você conseguiu progredir na sua vida espiritual e o que não progrediu. E assim as coisas vão andando na sua vida. E esse é um caminho do amor. Esse é um caminho de virtude. Eu estou falando para vocês o que eu faço na minha vida. E por que eu estou pregando isso para vocês? Eu não ousaria falar se isso não estivesse dando certo comigo. De manhã eu me levanto, faço exame de consciência. E aí agora eu estou treinando a viver na presença de Deus. Eu estou fazendo alguma coisa, eu lembro de Jesus, eu vou e fico junto com Ele. Amo Ele por 1 minuto. Para mim ficar treinando e conseguir viver na presença de Deus, imaginando o Cristo toda hora diante de mim. Eu não estou nesse ponto de jeito nenhum, mas eu quero chegar. Eu tenho muitas distrações na oração, acontece... sou principiante. Mas eu vou falar para vocês uma coisa, eu estou com uma fome tremenda. Antes de ontem eu fiz uma meditação sobre a igreja, eu olhava para a igreja e para o mundo e falava, nossa, o que será da minha alma quando me apresentar no tribunal de Cristo eu não for santo? Que omissão diabólica vai ser eu procurar os meus prazeres e não a glória de Deus. É muito bom. A Natália, o Maurício e algumas outras pessoas compraram comigo uma coleção chamada Falar com Deus. O Padre Francisco Fernandes Carvajal escreveu 7 livros com a meditação de todos os dias do ano inteiro. Santa Teresa d'Ávila falava que quando ela conseguia rezar, só um bom livro que elevava o espírito dela. Então esses livros têm a meditação do dia, são 4 páginas e você vai lendo. Se você quiser, o site na internet chama
hablar com Deus, em espanhol, mas tem também falar com Deus. Você entra no canto direito, tem as línguas, você coloca em português, tem o Evangelho do Dia Meditado. Se quiser, você imprime, e aí você vai fazendo esse caminho. Você precisa fazer isso. Olha que coisa bonita, empresta aqui o alma de todo apostolado, gente. Olha que bacana aqui, ó. Olha que coisa interessante. Nossa, eu estava estudando isso, eu achei muito legal. A meditação leva-nos a desejar eficazmente a santidade. A meditação, essas práticas que eu estou te falando diárias, você vai ver que seu coração vai ficando com fome. Se você querer, viu? Porque Deus vai dar graça, mas se você bater o pé e falar, não quero, não rola. Já está acabando a pregação. Mas se adia, escuta aqui, ó, se você fica adiando, desleixa ou omite a meditação, acaba por embotar a consciência. Sua consciência ela vai ficando suja. Porque você não está tendo contato com Deus, o mundo vai entrando, ela vai ficando suja. Se ela não for morada contínua do Espírito Santo, ela vai ficando suja. Torna-se escravo de ilusões mais ou menos sutis. Ou seja, entra no caminho escorregadio da tibieza que conduz ao abismo. Sabe o que é tibieza? É quando a pessoa perde o fervor espiritual e ela fica tipo pusilânime, fraca na caminhada. Só que o mais interessante, quando eu descobri que um homem tíbio não morre, não peca mortalmente, eu fiquei desesperado. Porque o livro de Apocalipse, acho que é o 22:8, diz que os tíbios herdarão o inferno. Eu falei, caraca, velho. O tíbio não peca mortalmente. Ele é uma pessoa, tipo, ele não comete pecado grave, mas ele é um insolente espiritual. Ele um dia reza, outro dia não. Fica 3, estou precisando de alguma coisinha, pede e tal. Mas ele não cai mortalmente. Aqui, ó. Entra no caminho escorregadio da tibieza que conduz ao abismo. O tíbio vai para o abismo um dia. A Santa Missa e a comunhão deixam de dar frutos pessoais e poderão chegar a ser até mesmo ocasião de pecado. Cara, eu estou terminando a pregação, mas eu quero falar só um pouquinho. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que é mais importante? A Eucaristia ou a oração? Quem acha que é oração? Que é Eucaristia? Jesus vivo, quem acha? Quem acha que é oração? Por que você acha que é oração e por que você acha que é Eucaristia? São Pedro Julião Eimard, o grande apóstolo da Eucaristia, ele falava, a oração é mais importante do que a Eucaristia, porque você nunca vai entender o que é Eucaristia sem a oração. Pega um dia antes da Santa Missa e medita meia hora sobre a Santa Missa. Pega, por exemplo, o livro de São Leonardo de Porto Maurício, pega o Prática de Amor a Jesus Cristo e medita meia hora em silêncio sobre a Santa Missa e vai e participa da missa. Você vai ver como vai ser a sua comunhão, você vai ver como vai ser o seu silêncio, a sua adoração. Mas vai que nem você fez hoje. Você chegou, você comungou, você não fez ação de graça, você ficou conversando dentro da igreja. Sabe o que um dia Jesus disse para Santa Faustina? Escuta só. Santa Faustina estava no convento e tinha 6 religiosas. E o padre contou as Eucaristias para dar a comunhão para elas. Chegando lá, o sacerdote deu 2 Eucaristias para Santa Faustina. E quando chegou para dar para uma outra feira, não tinha. O padre foi na reserva eucarística buscar Jesus. Quando o padre estava indo lá, Jesus disse assim, eu fiz isso de propósito. Disse para Santa Faustina, ela falou, por que Jesus? Jesus disse, porque eu odeio entrar no coração dessa freira. Mas por que, Dulcíssimo Jesus? Quando eu entro no coração dessa freira, ela não me adora. Ela não conversa comigo. Ela não agradece o dom do meu amor. Ela não me louva. E eu tenho nojo de entrar no coração dela. Jesus falou isso. Sabe o que é uma freira enclausurada, como Santa Faustina era no convento? Elas abdicam do mundo, entram para um convento, colocam um hábito religioso que só vê amassando o rosto, o corpo inteiro coberto, não tem homem lá dentro. Na época de Santa Faustina não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada. Elas tinham mais ou menos 7 horas de oração por dia. E mesmo assim Jesus Cristo tinha nojo de entrar no coração de uma freira dessa. Você imagina hoje nas missas o que Cristo não passa. Por quê? A falta de meditação faz você perder a boa postura na Santa Missa. A falta de meditação, a falta do silêncio, da interioridade, você não tem aquele desejo pleno de comungar Jesus.
Você vai, comunga, volta para o seu lugar, vai embora rapidamente, sem entender nada do que foi a Santa Missa. O teu maior momento, que é a tua comunhão, vira um desvaneio, não serve para absolutamente nada. E o problema, você ainda pode comungar, você pode fazer comunhão sacrílega, porque sem meditação a gente não consegue ver os nossos pecados, não tem a luz divina. E se não confessa, comunga em sacrilégio. São Cirilo diz que quem comunga em pecado mortal, comunga a Cristo e a Satanás. A Satanás para reinar e a Cristo para ser crucificado. Aí eu vou e fico profetizando que eu vou mudar o Brasil. Cuidado. A recitação do breviário da oração dos padres, que tem que fazer, porque está falando para sacerdote, torna-se penosa e quase mecânica. Em vez de eu fazer a oração com amor, ler a Bíblia com amor, ela é mecânica, porque o breviário para o padre, ele é obrigatório. Infelizmente, os sacerdotes que ele está falando que não tem meditação, é um mecanismo, ela não é aquela coisa do coração. Nossa, tipo, quando eu vou lá no mosteiro fazer ou retiro, eu vou numa missa lá, eles fazem aqueles momentos daquelas orações dos salmos. Nossa, é uma delícia. Nossa, você vê as palavras, você medita, nossa, é um gosto. Não. Mas se não está com a meditação, está distraído, a mente fica poluída, o demônio toma conta. É horrível as coisas de Deus para quem não medita, para quem não reza. Horrível. Desaparecem a vigilância. A alma meditada, ela está perto do pecado, ela sai fora. Entra na internet para ver e-mail, tem coisa que não presta, você sai correndo, está numa conversa, vai começar a descer a língua, fazer fofoca. Não, eu fiz um propósito, eu corro, eu fico vigilante, eu fico alerta, ó. Sentinela. Meu? Quem reza vira sentinela, meu. O recolhimento das orações jaculatórias, as leituras espirituais, o exame das faltas e o exame particular, fica tudo penoso, sem a meditação. As confissões passam a ser rotineiras ou duvidosas quando não sacrílega. Eu caio no pecado, mas eu confesso não para amar mais a Deus e com contrição, eu confesso para poder comungar. Para mim não chegar no ministério jovem e a galera ver que eu não estou comungando e falar: será que está no pecado mortal? Tome. O apostolado deixa de ser fecundo. Eu prego porque alguém chora na minha pregação, porque bate palma, eu achei que eu arrebentei o inferno. E o demônio só está do meu lado jogando vaidade, porque eu prego uma coisa e vivo outra. Jesus salva o mundo pela oração, e eu quero salvar pela minha oratória. Eu quero salvar porque eu falo bem, eu acho que eu sou o cara. A cidadela, cada vez menos defendida, fica à mercê dos assaltos do inimigo e acabará por cair em ruínas. Um padre chegou num retiro e no primeiro exame de consciência dele veio na mente, no silêncio: as atividades me perderam. Ele tinha tantos afazeres, não tinha tempo para Deus, e ele caiu porque ele se empanturrou de coisa para fazer, mas ele não guardou seu coração, ele não cuidou. E a última palavra que eu quero dar para vocês, tomara que eu acho ela. Putz, estava lá no Provérbios, mas eu não lembro de cor. Vamos ver, Provérbios 4, abre. Deixa eu ver se é no Provérbios 4. Se eu não... É muito bonita essa palavra, nossa, coisa linda, Jesus. 4:23, obrigado Espírito Santo. Era matar a bassúrias. Provérbios 4:23. Eita palavra linda, gente. Nossa, vocês vão amar isso daqui. Nossa, essa palavra é muito bonita. Provérbios 4:23, posso ler com vocês? Quem tem Bíblia da Ave Maria aí? Então eu vou contar até 3, vocês vêm comigo. Quem não tem a Bíblia da Ave Maria, você não está sendo menosprezado não, é porque nós somos a maioria, essa é a minoria, fica na sua. 4:23, eu vou contar até 3 e você lê comigo. 1, 2, 3. Guarda teu coração acima de todas as outras coisas, porque dele brotam todas as fontes da vida. E agora eu encerro. Mateus 6:21. Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Guarda o teu coração em Jesus Cristo, porque você terá toda a alegria e a abundância da vida. Agora feche teus olhos, põe a mão no teu coração um instante.
em cima de tudo aquilo que o Espírito Santo inspirou o Anderson nessa noite para estar colocando. Peço agora que esse Santo Espírito revele no teu coração aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser melhorado na tua vida. E coloque ênfase agora na tua vida de oração, na tua vida interior. Será que estou lendo a palavra de Deus? Será que estou buscando boas leituras? Será que estou tendo esses momentos de intimidade com Deus durante o meu dia? Como está a minha ida à Santa Missa? O Senhor me coloca muito forte agora, jovens que vão só no domingo à Santa Missa e acham que já estão vivendo uma santidade tremenda na vida. Não tem como, amado, sustentar uma vida de oração sem a Santa Eucaristia também. Por isso, queridos, levante agora, faça um levantamento pessoal agora, um breve levantamento. Eu sei que muito tem que ser ainda analisado, mas peço que o Espírito Santo te revele os pontos principais agora. Aquilo que é principal na tua vida que precisa ser mudado. Agora faça um momento de experiência com Deus, agora entre você e Deus. E diante desta revelação do Santo Espírito, agora fale para Deus: Senhor, eu quero, Senhor, mudar. Senhor, eu quero melhorar, Senhor Jesus. Eu quero me apaixonar sempre mais e mais por Ti. Não basta o que eu vivo. Eu sou um miserável perante o Teu amor. E vai dizendo, cele agora um compromisso com Deus. Senhor, eu quero, Senhor. Dá-me forças, Senhor, do Teu Santo Espírito, para que eu possa realmente me levantar. Amado, você que anda com a sua vida de oração nula, você não reza nem um Pai Nosso e nem uma Ave Maria no seu dia, amado. Como sustentar a tua oração? Como você quer ser espelho de Deus assim? Eu vou evangelizar, mas você não tem nem o que dar na hora de evangelizar, amado. Eu peço ao Senhor agora que Ele vem de encontro ao teu coração, vem de encontro à tua vida, amado. Do jeito que estava não dá mais. O Senhor deu a chance de você se encontrar pessoalmente com Ele naquele encontro, no terceiro Reaviva Jovem. Mas agora parte agora a sua vez. Agora é a sua vez de dar esse sim a Deus. Agora é a sua parte, meu amado. Deus se revelou a você, mas agora é a sua parte de se revelar para Deus e dizer: sim, eu quero, Senhor. Eu quero te seguir. Sim, eu quero que o meu coração esteja, Senhor, em Tua Palavra, que a Tua Palavra seja encarnada em mim, Senhor. Sim, Senhor Jesus, eu quero, Senhor Jesus, ser espelho, Senhor Jesus, do Teu Evangelho. Mas eu não consigo ser espelho se eu não ler a Palavra de Deus. Eu não consigo levar corações a sentir a Tua presença se eu não vivo essa intimidade contigo. O meu coração está vazio, Senhor. Mas nesta noite, Senhor, eu faço o compromisso de enchê-lo sempre mais e mais, dia após dia, hora após hora do meu dia, Senhor Jesus. Eu vou me policiar para que eu possa cumprir, Senhor, com esses propósitos de vida, para que eu possa cumprir contigo, Senhor, aquilo que Tu pedisses a nós, para que eu possa me aprofundar cada vez mais e mais em minha oração, Santo Deus. Sério, um compromisso com Deus agora, entre você e Deus, amado. Eu não quero olhar para vocês daqui a uma semana e ver vocês ali na lama. Eu não quero olhar para vocês daqui a um mês e ver vocês jogados numa vida mundana mais uma vez. Mas eu tenho certeza, se esse é o anseio do meu coração, quanto mais o de Deus, amados. Por isso, cele esse compromisso com o Senhor nesta noite. Senhor, eu não quero mais ser assim, Senhor, mas eu quero ser renovado pelo Teu Santo Espírito, Senhor Jesus, nesta noite. Oh, Senhor, impactua o meu coração com a presença do Teu Santo Espírito agora, Senhor Jesus. Dai-me força, Senhor, de levantar, Senhor Jesus. Dai-me força de toda manhã acordar meia hora mais cedo para ler a Tua Palavra, Senhor.
Dá-me forças que durante o meu caminhar eu possa estar rezando sempre o Santo Terço em minhas mãos e não ter vergonha dos outros olharem eu rezando, Senhor Jesus. Dá-me forças de poder sair do meu trabalho, ir a uma santa missa, comungar e fazer pelo menos os 15 minutos de ação de graças após a comunhão, me ajoelhar, me prostrar diante da tua presença e crer que o Senhor está em corpo e sangue dentro de mim, Senhor Jesus. Peça essa força a Deus nessa noite, queridos. Peça que o Senhor também te revele boas leituras. Espera que o Senhor vá te guiando, vá te conduzindo para aquilo que Ele quer. Deixe-se lançar nos braços de Deus nessa noite. Que você possa dizer do fundo do teu coração: Senhor, eu não aguento mais, Senhor Jesus. Ou eu mudo. Por isso dá-me esta força, Senhor, de mudar. Essa noite não é por acaso, amados. Isto que Deus tem a falar para vocês nessa noite não é por acaso. Porque quando Deus fala, é para aqueles que precisam ouvir esta palavra, e nada é por acaso. Porque você precisava ouvir esta pregação. Porque você precisava entrar cada vez mais e mais em teu próprio coração, olhar as tuas misérias, se ver um miserável diante da presença de Deus, e cair a ficha de uma vez por todas que você precisa buscar esse caminho, pois não há outro caminho senão um caminho junto de Cristo. Por isso, nesse momento, enquanto nós cantamos esta canção, vá meditando tudo aquilo que precisa ser mudado na tua vida, tudo aquilo que precisa mais e mais da presença de Deus em teu coração. E deixe que essa noite seja uma noite que marque a sua vida. Hoje, dia 22 de janeiro, foi o dia em que eu fiz o propósito de ler a Bíblia inteira. Hoje, 22 de janeiro, foi o dia que eu fiz um propósito de adorar ao Santíssimo Sacramento pelo menos 1 hora do meu dia, todos os dias. Hoje, 22 de janeiro, foi o propósito que eu fiz de me abandonar e confiar a minha vida sem reserva alguma nas mãos de Deus. E esse dia ficará para sempre marcado na sua vida, como esse dia em que você deu esse sim verdadeiro ao nosso Senhor Jesus Cristo, amado. Por isso, não deixe o demônio agora vir. Não deixe as influências do maligno vir e te dar já o desânimo. Mas como eu vou fazer isso? Mas eu não tenho força. Mas eu não sei nem onde começar. Mas se você confiar em Deus, se você confiar na presença do Santo Espírito de Deus, Ele te revelará este caminho, amado. Basta você querer. Por isso, durante esta canção, deixa Deus falar no teu coração. E assuma esse compromisso com Deus, de que a minha vida não será mais minha, mas a vida junto de Jesus Cristo, neste dia, nesta noite e daqui por diante. Por isso, em nenhum momento desvia a tua atenção deste encontro pessoal com Deus. Desvia a tua atenção de estar face a face com o Senhor. E cede esse compromisso com o Senhor no teu coração. Daqui por diante, eu quero caminhar somente contigo e me abandonar sem reserva, Senhor Jesus, em ti. Faça desse momento um momento de grande intimidade com Deus.